Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui na comunidade LGPD e hoje a nossa reunião online vai falar sobre DPO. E quem vai falar é o Anderson Matozinho, de Juiz de Fora, que tem até, já é a segunda participação dele na nossa agenda aqui. E percebi que logo que eu coloquei essa questão da importância do DPO, houve já uma discussão no grupo do WhatsApp, da mesma forma que houve quando a gente falou sobre base legal ou hipótese legal, né? Que a base legal parece que é o registro, parece não, é o registro da GDPR, né, da Europa, e aqui no Brasil a gente fala de hipótese legal. E aí, para uma semântica correta, a gente teria que estar percebendo dessa forma. E entendendo o DPO lá e cá também tem atividades, parece que com responsabilidades diferentes. Embora a gente já tenha colocado que o DPO é quase um conselheiro, né? Ele não é uma pessoa que assume responsabilidade. Nós vamos ver isso hoje na fala aqui do Anderson Matosinho. Anderson, a fala é sua e aí eu vou estar acompanhando aqui. Bom dia, obrigado Pedro, obrigado aí Dante pelo convite. Sempre muito bom estar batendo esse papo aqui sobre LGPD. E o Pedro já começou com uma questão polêmica aqui que está arriscado a gente divergir. Eu acho que o DPO tem responsabilidade, sim, cara. E é uma das mais difíceis, porque. E aí eu vou começar até minha fala por isso, porque muita gente encara o DPO como um cara que ele funciona na operação como se ele fosse um conselheiro mesmo, é o que o Pedro disse. No entanto, tem uma coisa que na definição de responsabilidades do DPO é muito importante, porque a norma, a LGPD, menciona em muitos itens que o DPO deve garantir. Então, quando fala que deve garantir, você extrapola um pouco o papel do consultor e você inclui o DPO na responsabilidade de garantir o ambiente. Essa garantia do ambiente, aí a gente pega todas aquelas responsabilidades do DPO, de monitoramento da conformidade, aconselhamento, comunicação, treinamento, avaliação de risco, cooperação. Essa questão da garantia, para mim, está muito expressa quando a gente começa a olhar relatório de impacto. Porque o que acontece? Geralmente, dentro da organização, não sei vocês, mas dentro das organizações, existe um hiato enorme de conhecimento relacionado à LGPD. E isso não muda. Por quê? Porque, primeiro, as pessoas têm dificuldade de entender o próprio ambiente. E aí eu volto lá atrás. Quando a gente está implantando LGPD, qual que é a maior dificuldade? Você chega na empresa e a empresa não tem o mapa dos processos que são executados. Então as coisas acontecem, mas elas acontecem sem que haja uma formalização do que acontece. Então, cara, não é raro você chegar numa empresa que tem alguns processos mapeados e outros não. Ou empresas que nem tem processo mapeado, que as coisas simplesmente acontecem, ou seja, as pessoas são um processo, né? Então, não existe uma definição de fluxograma do processo, de controle, onde está o controle, onde está a possível falha, aonde está os gaps ali, onde estão os registros daquele processo, ou seja, quais registros são gerados, onde a informação é guardada, como que recuperamos esses registros, porque é aquela história, né? Ah, não, qual que é o registro? Ah, não, o registro é um formulário, e esse formulário é como dizer, esse formulário é arquivado, tá? E esse arquivamento fica num self-storage da vida. Beleza, mas e a recuperação desse dado? Né? Ou seja, tem registro de como esse dado está lá, de quando eu precisar desse dado eu vou conseguir pegar? Então, olha como o papel do DPO começa, porque o DPO tem a desculpa, tem a responsabilidade de garantir que o registro necessário por exemplo, a resposta dele junto à NPD, a atuação dele perante uma solicitação de um proprietário de dados pessoais sensíveis, ele precisa ter documento. Então, ele precisa garantir que, quando ele precisar desse documento, esse documento seja recuperável, acessível e recuperável. Quando a gente fala de acessibilidade, é garantir que o documento esteja disponível para consulta. Né? E quando falamos em recuperação, é garantir, por exemplo, que um registro ele seja acessível,
legível, que ele esteja íntegro quanto à sua formalização. Então, apesar do papel do DPO, sim, ter uma característica consultiva muito grande, na minha cabeça, ele não se dissocia da responsabilidade pelo que acontece, na medida que a lei exige que ele garanta o ambiente. Então, essa palavra garantia é uma das coisas mais difíceis da gente implantar em termos de norma. Quando a gente olha para a qualidade, quando você fala que tem que garantir a segurança do dado, isso é uma parada que, quando eu leio em qualquer norma a palavra garantia, dá um frio na barriga, porque garantia é uma parada muito grave, muito séria e muito difícil de se alcançar. Inclusive, eu falo assim, olha, eu quero que você garanta a estabilidade do meu operacional. Cara, aí você começa a pensar, se você for, por exemplo, em sistema de informação, quando o cara fala que você tem que garantir disponibilidade, você tem que pensar em risco, tem que pensar em redundância, tem que pensar em contingência, você tem que pensar em alta disponibilidade, tem que pensar em infraestrutura. É uma parada que expande o leque é uma palavra que expande o leque de atuação de uma forma assustadora. E garantia, toda vez que alguém vira para mim e fala assim, não, você precisa garantir alguma coisa, eu falo, caraca, garantia é um negócio assim, é muita responsabilidade. Então, dentro do papel do DPO, que é toda essa questão de monitoramento, aconselhamento e tal, você já tem na lei. Ele fala lá que você garantir que a organização esteja em conformidade. Olha o problema, você vai lá na primeira coisa, garantir que a organização esteja em conformidade. Qual que é o grande problema que eu vejo aqui? As organizações, muitas vezes, não têm o rito. E isso não é uma crítica, tá? Porque se a gente analisar o cenário hoje empresarial, de inovação, a gente facilmente percebe o porquê é difícil que você tenha isso nas empresas. O ambiente de negócio muda muito rápido. As pessoas aportam tecnologias, aportam processos, aportam unidades de negócio, aportam produtos e serviços novos o tempo inteiro. A organização é um ente que está sempre em mudança. Ninguém começa prestando serviço e fica estático ali, fazendo só a mesma coisa o tempo inteiro. Agrega serviço, agrega linhas diferentes de atuação, agrega formas diferentes de trabalhar. Então, quando a gente fala dessa questão de garantir, a maior dificuldade que eu vejo hoje para o DPO é ele estar online com o processo da empresa. Porque a empresa é um organismo que muda tão rápido e de forma tão constante e intensa que muitas vezes o DPO fica vendido na operação. E aí, no início, a gente vai lembrar lá, na implantação, eu preciso definir o processo como acontece para eu entender aonde estão os dados e quais os tratamentos que são feitos em cada dado, né, para cada dado. E aí, beleza. Só que o processo está aqui, eu montei toda a minha estruturação de conformidade LGPD com base nesse processo, só que depois de amanhã o processo muda. E aí, o DPO, ele tem que mudar o relatório dele, ele tem que mudar as conformidades, ele tem que implantar novos controles. Esse é o desafio. E aí, também existe uma outra dificuldade enorme, desculpa, pessoal, que é você garantir que o DPO esteja online com as mudanças que a empresa está implementando. E aí surge uma nova rotina, porque Pedro, diga. Quando você coloca dessa forma, a gente está falando que se o processo mudar, é como se você tivesse que fazer uma nova versão da adequação de. E isso não pode estar na responsabilidade de só do DPO. O DPO ele vai apontar, não? Não tá na responsabilidade. De fazer, não. Aí que tá a diferença, assim, que eu acho que é onde... Ele vai registrar. Ele precisa, primeiro, né? Qual que é a grande questão? Vamos lá. Se eu sou o DPO de uma empresa lá, eu estou contratado, se eu sou interno, não importa. E houve uma mudança de processo e ela não chegou para mim, qual que é a questão? Se acontecer alguma coisa de mudança substancial nesse projeto que implique na proteção de dados e que eu não tomei conhecimento,
obviamente, a minha condição de representação como DPO perante as autoridades e perante os proprietários do dado, ela vai ser prejudicada. Então, aí vamos lá, existe uma corresponsabilidade, que é o que a gente trabalha muito quando a gente está falando, por exemplo, gestão da qualidade. Você olha, quem faz a manutenção do meu equipamento é um terceiro. Ok. Então, ele controla a manutenção, ele emite o relatório, ele sabe as responsabilidades dele. Ok, beleza, tá tudo certo. Mas quem controla ele? Se eu sou o responsável da gestão, eu tenho obrigação de garantir que ele esteja executando o que ele se propôs a executar da melhor forma possível. Então, eu preciso controlar ele. Né? E quem me controla? A auditoria interna me controla. Por quê? A auditoria interna checa se eu estou checando o cara que precisa ser checado. Então, você fala assim, pô, mas isso aí é meio Disneylândia, né? A empresa não vai fazer isso. É a checagem da checagem da checagem. Eu falei, mas isso vamos dizer assim, essa é a proposta de intenção. É o melhor dos mundos. É como deveria funcionar, tá? Quem já trabalha hoje com gestão da qualidade está bastante acostumado com essa dinâmica, porque você tem um responsável de garantir e alguém tem que garantir a garantia do responsável. Porque o que acontece muito, por exemplo, eu estou lá no DPO, mapeei o dado da minha empresa, fiz tudo, levantamento, tenho relatório de impacto, tenho tudo como acontece, todos os tratamentos de dados. Aí, de repente, alguém lá na empresa tem uma ideia e o cara implementa. Aconteceu comigo, vou contar um caso. Aconteceu com a gente lá. A gente tem um software que, como fala, a gente tem um software de gestão que cuida dos processos internos da empresa, que a gente chama de RIS, né? Que é o Radiology Information System. É como se fosse um ERP. É um ERP para a área médica, tem outro nome. Então a gente cuida de tudo ali dentro desse sistema. No entanto, esse sistema não dá conta de tudo. Então, recentemente, nós fizemos a contratação de um software que dá suporte à gestão da qualidade. O que a gente considera como gestão da qualidade? O que esse software faz? Ele faz gestão de documento, né? Ou seja, de documentação oficial, então ele controla a versão, faz essas coisas todas. Ele tem um fluxo de aprovação de documentos, então, por exemplo, se alguém quiser mudar um procedimento, uma instrução de trabalho ou um processo, ele muda e ele tem que submeter para aprovação, tem uma cadeia de aprovação dessa documentação lá. Ele gerencia, por exemplo, as não conformidades, as auditorias internas. Então tem uma série de serviços que ele faz, tá? E isso entrou agora, então obviamente entrou pós-LGPD, ok? Pós-LGPD implantada na empresa. Qual que foi a questão? Numa dessas reuniões que nós temos lá de análise crítica e tal, quando o processo entrou, obviamente o DPO estava a parte desse processo, tá? Ou seja, ele não pegou a implantação, não entende o que não entendia ainda o que estava rolando dentro do sistema. Passou-se um tempo, a gente discutindo alguma coisa, o DPO teve acesso ao sistema, porque parte da documentação que é compartilhada com ele também está nesse sistema. E aí, quando ele recebeu o acesso, a gente recebeu uma comunicação dele, tipo assim, pessoal, olha só, tem dado pessoal aí, cara, rolando. Esse cara não está previsto ele dentro do controle da LGPD. E olha o que é interessante, tá? A responsabilidade nesse caso era muito maior em relação ao colaborador interno da empresa, e aí a gente tem uma característica da área de saúde, a gente tem uma característica muito peculiar, porque o meu funcionário interno, ao mesmo tempo que ele é trabalhador, ele é cliente em alguns momentos, que ele faz exame comigo. Então, a gente conversando, ok, esse software entrou depois no mapeamento, tudo certo, o DPO mapeou também os dados que são compartilhados lá, a gente viu o impacto, viu tudo, está tudo certo conforme, ok. Mas a maior discussão a respeito disso foi depois de entender que, no cenário atual para a gente, o maior risco que a gente tem hoje em relação à notificação, em relação ao fluxo de dados de LGPD e essas coisas, vem do próprio colaborador interno.
do Estado. Assim, pô, como assim? Internamente, o que aconteceu com o LGPD? Eu dou treinamento, eu faço implantação, eu faço conscientização, eu tenho... O meu funcionário, ele passou a entender de LGPD também. Ele sabe quais são os direitos, ele sabe onde está pegando, ele conhece. Então, qual que é o grande... Qual que é a maior... Quando a gente faz uma matriz de risco e a gente usa probabilidade, gravidade, né, dependendo da metodologia, para estabelecer qual o grau de risco exposto numa tarefa, quando a gente olha para o colaborador interno, a probabilidade dele acionar a gente por alguma coisa relacionada a dado pessoal é muito maior do que o cliente. Porque o cliente nem sempre tem vivência de LGPD. E muitas vezes é até difícil dele perceber. Mas o colaborador interno não. O colaborador interno tem vivência, ele sabe onde estão os controles, ele sabe o que é controlado, ele sabe quais são os direitos, que a gente bate nisso no treinamento constantemente. A gente tem auditoria interna de LGPD, então a gente vai no setor dele, ele é inquirido sobre como ele trata o dado, como ele não trata, o que ele faz, o que ele não faz. Então você imagina, hoje dentro da minha estrutura, o maior risco de LGPD que a gente tem mapeado é do cliente interno. E aí, como eu disse, com uma peculiaridade. Ele é meu cliente interno como funcionário, mas ele é também o meu cliente externo, porque ele também demanda o meu serviço. Né? Então, nota como é difícil para o DPO, porque a gente não, por exemplo, quando a gente está fazendo relatório de impacto, quando a gente está fazendo avaliação de risco, né? Esse risco do colaborador interno, ele foi negligenciado no primeiro momento. Que é aquela história do fogo amigo, né? Não, esse cara tá aqui dentro, pô. Esse cara tá aqui. Tá tudo certo, mas eu tenho. Eu tenho registro dele, registro de treinamento dele, eu tenho atestado de saúde ocupacional, tem exame periódico dele dentro da empresa, eu tenho se tem questões de salário família, eu tenho um monte de coisa desse cara guardada. Diga, Pedro. Quando a gente fala do DPO e a gente olha de uma parte interna, que a parte interna eu acho que ela hoje é tão mais importante que a parte externa, a não ser na saúde, porque a saúde o cliente está entregando dados sensíveis. Mas a maioria das empresas não. O funcionário talvez seja o nosso principal modelo de ser perseguido, porque tem medicina do trabalho, tem RH, tem folha, tem todos os dados que precisam de estar o tempo todo tendo privacidade. E às vezes o DPO ele está do lado de fora, ou ele faz parte da estrutura, mas ele não consegue mais acompanhar isso dessa forma. Então, se não virar um processo, se virar, igual você colocou aí, um processo novo, como é que o DPO se relaciona? Ele simplesmente é um cara que aponta ou ele tem que ir lá executar? Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, quando eu trabalhava com consultoria, eu sempre tinha uma prática que era muito comum. Tudo que é responsabilidade minha enquanto consultor, entregar de informação, de orientação, mas que é de execução do cliente, eu crio uma comunicação responsabilizando ele pelo aquilo. Porque são duas coisas que a gente tem que ficar esperto como DPO. O primeiro eu tenho que comprovar que eu fui diligente, que eu fui responsável nas minhas responsabilidades. Certo. No entanto, eu não sou, muitas vezes, o único responsável. Então, eu tenho que, em um momento, criar um marco de responsabilização de quem é o executor de uma tarefa, por exemplo. O cara, igual aqui na clínica, colocamos um software novo. Ok, beleza, você colocou um software novo, tudo bem, mas eu te soube do software, então eu te notifico para que você me encaminhe o mapa do processo que é executado dentro desse software. E aí a gente vai analisar quais são os dados que estão rodando lá dentro, como vai ser para que seja verificada se a política relacionada a esse novo software está ok ou não, de acordo com a LGPD. Então sempre é importante que o DPO, aí é uma malícia, né? Porque a gente já sabe o que vai acontecer, o que tem mais chance de acontecer. É de num evento aí adverso, não previsto, ou seja, numa notificação, alguma coisa, as coisas não estarem executadas pelo lado da empresa e o DPO entrar na dança como sendo o responsável.
Então é importante que o DPO tenha a metodologia de trabalho, é importante. Você notificar o cliente, falar, ó, isso aqui precisa de implantação e cobrar um plano, porque não é só mandar o e-mail falando que ele está responsável, é cobrar dele, assim, qual que é o seu plano de implantação disso aí? Qual que é o seu deadline? Quando começa? Quando termina? Né? Quando que você me dá um panorama dessa situação plenamente implantada e alterada, né? Então aí você vai falar assim, mas a empresa não me informou nada. Tá, beleza, mas não está previsto na LGPD que a gente tem que ter auditorias periódicas e sistemáticas relacionadas à segurança e proteção de dados? Então, aí vamos lá. Aí o DPO é responsável de, sei lá, uma vez a cada semestre. Eu não lembro se tem, vocês podem me ajudar nisso. Eu não lembro se tem periodicidade definida, mas acho que não, né? Para as auditorias, né? Não tem, né? Então, assim. Eu acho que esse processo da auditoria ele é de cada empresa e de acordo com alguém que vai levantar a mão. A não ser que, por exemplo, você vira e fala assim: olha, como tudo tem uma validade, você vê que até os cursos que existem hoje, eles têm validade, né? Ele vira e fala assim: eu tenho uma validade de um mês, eu tenho uma validade de um ano, e aí, dependendo daquilo, você tem um selo de validade. Esse selo de validade é que vai te dar essa condição. E aí você vai fazer auditoria para garantir que aquela validade postergue, né? É verdade. Então, assim, o que acontece, cara? É muito difícil, porque a gente, por incrível que pareça, a gente ainda está no início das coisas, né? Então tem muita coisa que ainda está com ponta solta, né, quando a gente fala de LGPD. E aí, quando eu falo de auditoria, é porque é nesse momento que o DPO que está externo vai tomar consciência, muitas vezes, de que muita coisa mudou no ambiente depois da primeira abordagem. Então, vamos lá. Eu sou consultor, eu sou DPO externo, estou atuando como cargo de conselheiro consultor. Beleza. Então, primeira coisa, deixar previsto no contrato que a empresa tem responsabilidade por abrir os dados para você e facilitar o seu acesso durante as auditorias que são necessárias. Talvez deixar previsto, sei lá, 2 auditorias por ano, aí dependendo da empresa, né? Dependendo do tamanho, dependendo do esforço, 2 por ano, 3 por ano, 1 por ano que seja, não importa. Como não tem prazo definido, mas é aquela história. Formalizou isso? Tem auditoria? Teve auditoria? Como que o DPO vai trabalhar a auditoria interna? Ele vai lá, vai fazer a auditoria, vai registrar os achados. Esse sistema aqui não estava contemplado na implantação. Olha, isso aqui mudou, esse processo foi alterado. Esse dado que não era coletado agora está sendo coletado. Isso aqui precisa ser tratado. Tem um terceiro aqui que tem um contrato que não menciona proteção de dados. Não responde. Opa, temos que adequar. Então, olha a complicação, né? E aí, a dificuldade disso não é só de conformidade, mas é também de maturidade da empresa, que vai constantemente precisar se preparar para ser auditada. E essa é uma cultura que a grande maioria das empresas não tem. Porque quando você fala em auditoria, e vamos lá, o DPO é fogo amigo mesmo, é parceiro. Né? O DPO não a auditoria não tem cunho punitivo. A auditoria tem cunho educacional. Só que, considerando que as empresas têm muito pouco maturidade em ambiente de auditoria, a chance de acontecer o seguinte cenário: DPO vai lá e faz auditoria, ao invés da galera abrir as coisas para ela, ela esconde. Não vou mostrar isso não, porque opa, isso, imagina uma não conformidade LGPD no meu setor, eu tô ferrado, vou perder o PLR, vão me colocar aqui, vou ficar ferrado aqui, vai prejudicar meu emprego, vou ficar com a bunda de fora. Então, rapaz, é muito complicado isso. Então, isso é outro trabalho que o DPO, dentro do treinamento, vai ter que ter muito cuidado e muita responsabilidade para implantar dentro da empresa também. Estou falando de LGPD, vou fazer um treinamento, precisa ter um tópico de auditoria interna, precisa começar a conscientização da galera interna que, pessoal, a auditoria interna é o momento que você tem que jogar tudo no ventilador. Porque o DPO é parceiro. Ele tem uma responsabilidade interna comum com você. Ele não está ali para apontar falha e procurar culpa. Não, ele tem uma responsabilidade comum de conformidade com a legislação. Então, nessa hora,
o DPO vai ter outro trabalho, que é trabalhar essa conscientização a respeito de auditoria. E não adianta, tá? Empresas que já estão mais ou menos... Eu trabalho com auditoria, já tem quase 10 anos, né? Eu faço auditoria em hospital, fora daqui, enfim. Toda vez que a gente chega à auditoria é a mesma coisa. E o que acontece muito? Às vezes nós vamos para uma pré-auditoria, né? Ou seja, que é um ensaio da auditoria. E as metodologias que eu audito têm as pré-auditorias que são estabelecidas como uma questão educacional mesmo no serviço. E como proteção, vamos dizer assim, da lisura do processo, quem faz a pré-auditoria não é o mesmo auditor que faz a auditoria de certificação. Então, se eu faço pré-auditoria no cliente, eu não posso voltar lá depois para fazer a certificação. Mas por que eu estou dizendo isso? Quando você chega numa... Imagina isso, é uma pré-auditoria, que é uma auditoria de ensaio para o cara ir para a auditoria. Nessa auditoria, quando você chega, a galera já esconde um monte de coisa. O cara fica preocupado, você abre a reunião de auditoria, tá aquele climão, ninguém fala nada, todo mundo com medo de dar bom dia e ser não conformidade. O cara chega assim, bom dia, não conformidade, deu bom dia pro auditor. Então, assim, a reatividade, né? O funcionário tem uma tendência muito grande a ser muito refratário a qualquer análise, a qualquer crítica, mesmo que seja construtiva do que ele está fazendo. E a auditoria nada mais é do que isso, né? Então, estabelecer ali para o DPO esses marcos de auditoria e ter a programação, avisar com antecedência, porque também tem um lado bom da auditoria, né? Quando você chega, por exemplo, na minha empresa, quando eu falo assim, pessoal, vai ter auditoria da qualidade dia tal, cara, é um pandemônio. O cara começa a abrir as gavetas, começa a tirar coisa que está guardada, tem o quê? 30 anos lá dentro, começa, opa, aqui, isso aqui, tem que ver... plano de ação que estava parado lá, atrasado, que some tudo, a galera executa tudo, tem que executar, deixa tudo bonito. E no dia da auditoria parece que você está em outra empresa. As pessoas não são informais, as pessoas tomam cuidado com tudo, a pessoa está controlando tudo, tudo acontece, nenhum processo fica de fora, tá? Então esse é o lado bom. O lado ruim, como eu disse, é isso, que essa maturidade ela precisa ser construída. E aí, voltando lá no início, que a gente está falando de responsabilidade, é responsabilidade do DPO forçar esse processo de maturidade e estabelecer os marcos de auditoria, sim, formalidade, reunião de abertura da auditoria, explicação do escopo, né? Reunião de encerramento, apontamento do que foi visto, o que não foi visto, como foi visto, por que foi apontado. Diga, Dante. Olha, a gente está falando aí, você está falando das auditorias e tudo mais. A gente tem que entender também que as empresas hoje elas não estão preparadas, a alta direção não está preparada para o sistema de auditoria. Realmente você trabalha numa empresa que essas bases já foram consolidadas, né? Mas a maior parte das empresas no Brasil não estão preparadas. E outra, né? Tem muita empresa que não está preparada porque não faz sentido dentro da estrutura. Às vezes a empresa é pequena demais, às vezes é uma empresa que na rotina da sua execução não tem, não vou falar necessidade, tá? Porque necessidade, em último caso, todo mundo teria. Mas não tem isso muito presente, né? Dentro da execução de suas tarefas. Então, a gente até compreende. Mas aquela história também, pessoal, não adianta a gente ficar tapando o sol com a peneira. Quem não tem o costume, precisa criar o costume. E isso é bom para a empresa, porque, cara, é uma nova área, é mais treinamento para a turma, o pessoal vai ficando mais maduro dentro do processo também, é bom para o funcionário, ele fica mais diligente, porque qual que é o grande problema disso tudo? Quando o cara olha e fala assim, precisa ter um auditor interno, o cara só olha a dor de cabeça. Ele só assim, puta merda, eu vou ter que vir aqui, vai parar todo mundo, vai encher o saco, o cara vai me dar um monte de coisa para eu fazer, tem um monte de relatório que eu tenho que dar conta, já tá na correria danada. Mas peraí, e o outro lado? E o lado de você estimular no seu colaborador, trabalhar com mais conformidade, com diligência, com responsabilidade, se documentando das coisas que acontecem e que precisam ser documentadas, tratando direito o registro de informações da empresa que precisam ser registrados, tratando a informação direito.
Então, assim, o ganho que você tem indireto, e que a gente não mensura isso, porque é difícil mensurar, mas o ganho indireto com pequenas ações de auditoria são enormes. Porque o cara vai ficando... O funcionário, vamos lá, para falar no popular, o cara vai ficando safo. Ele vai entendendo que, opa, essa beirada aqui, se eu não tapar, o auditor vai vir aqui e vai me dar uma ferrada. Então, peraí, isso aqui eu tenho que segurar. Opa, isso aqui eu não posso deixar caducar. Ó, esse processo aqui eu não posso deixar ele de lado, porque se eu não deixar na hora da auditoria, o cara vai vir aqui e eu vou ficar em maus lençóis. Então, esse sistema em que você tem alguém que cobra e você tem alguém que vai olhar, né? Porque, pô, muitas vezes, cara, eu sou gestor, tá? E, tipo assim, se você não tiver uma equipe que você confia e que trabalha no mesmo ritmo que você, com a mesma vibe, é muito complicado, cara, porque é uma bolada nas costas atrás da outra. Diga. Você é o DPO da empresa? Não sou. Não sou DPO, não. Por que não? A gente tem internamente, quando foi desenvolvido a LGPD lá na empresa, eu tive um papel muito importante na questão do processo. Então, eu já estava muito sobrecarregado respondendo por todos os processos, né? Que é a minha responsabilidade. Todos os processos são mapeados, todos os registros eu que olho, todos os indicadores eu que monitoro. Então, eu já tenho uma responsabilidade muito grande na operação. Se eu assumisse a parte de DPO, era como se tivesse um conflito de interesse. A gente percebeu que ia ter uma situação desconfortável para eu, que sou o cara do processo, e o cara que audita o processo, entendeu? Então a gente optou por não ser o DPO por sobrecarga e por esse eventual conflito de interesse que poderia haver no caso das auditorias, principalmente, da gestão de risco também, da avaliação, né? Então acabei que, cara, eu trabalho abraçado com o DPO, tá? Essa cena triste. Eu trabalho abraçado com o DPO. A gente está sempre trocando muito, todo o processo, eu tenho um fluxo de aprovação das coisas que o DPO está em muitos deles. Não está em todos, mas está em muitos deles. Tá? Então, existe o fluxo de aprovação de um processo novo, o DPO está envolvido. Né? E é bom para mim que ele esteja, porque ele tem um olhar que talvez eu não teria no meu processo, ele tem. Ó, isso aí tem uma questão aí, ó, aqui tem uma outra questão ali. Então é muito rico isso, mas o Dante levantou a mão aí, diga. Para falar justamente isso que você falou, você não poderia realmente ser o DPO pelo conflito de interesse. Se você fosse ser elitista, você não poderia por outro motivo, que você ia ter um CBO, né? Isso aí. O DPO tem um CBO, você estaria fazendo dois cargos, né? E aí a empresa... 2 CBOs não dá, né? Não dá, não tem como. Eu não entendi, Dante. Se ele fosse elitista, ele teria que mudar a função dele na carteira para ele ser só DPO, ele não pode concomitar com outra função dentro da empresa? Pode, só que vai ter que receber pelas duas, tá? Vai trabalhar 8 horas e vai receber 16. Tem uma série... Concomitância de cargo. É isso aí. E determinados cargos não podem. Por quê? Gera o conflito de interesse. Por isso que o cara da TI, ou ele é da TI, ou ele é de DPO, cara. Não tem jeito. Que ele vai falar assim, olha, não, vamos deixar essa poeirinha que está debaixo do carpete aqui, vamos deixar para a semana que vem. Aí passa 2 anos com aquela poeirinha debaixo do carpete. E passa rápido, tá? Passa. Você não passa rápido, quando você olha já era. E geralmente você vai tomar consciência que passou 2 anos porque alguma coisa aconteceu, porque é sempre na tragédia que a gente lembra das coisas, né? Sim. É igual aqui, de vez em quando a gente tem algumas auditorias de qualidade e o pessoal vai olhar registro e aí vai assim, o registro tal. Aí a pessoa lembra, existe esse registro, não tô fazendo. É simples assim. Não tô fazendo. Esqueci. Sem contar que ainda tem outra coisa, que é mais séria ainda, que acontece muito também. É você chegar numa... E olha a importância da função da auditoria nesse momento. Porque acontece muito o quê?
O cara chega lá na área para auditar e fala assim, beleza, qual que é o seu processo aqui? Aí o cara narra o processo completamente diferente do que está estabelecido. Mas o que aconteceu? Ah, não, a gente mudou isso aqui, a gente resolveu mudar aqui, ficou melhor, ficou isso, ficou aquilo, ganhei tempo aqui e tal. Aí assim, meu amigo, tudo bem, mas não é esse o fluxo da informação. Né? Você pode mudar o processo, mas você tem que comunicar que o processo está sendo mudado, você tem que solicitar a aprovação do processo novo, né? Porque você. E é aquela história, que também é uma dificuldade enorme em empresas de pequeno e médio porte. Às vezes o cara dá conta de uma série de processos e ele vai mudando ao bel prazer dele. E de repente você fala assim, pô, mas você não está fazendo mais isso não? Ah, não, parei, nunca ninguém me pediu esse relatório, eu parei de fazer. Opa, mas, E aí? cara, e aí? Então, assim, e nessa brincadeira, olha a importância da. Eu vou bater muito na tecla da auditoria, por quê? Porque eu acredito. A primeira fase de LGPD, vamos dizer, o primeiro esforço de implantação de LGPD, muita gente já fez. Já tem lá os relatórios de impacto, já tem a questão de risco, já está lá, já abriu o portal do titular, já tem o fluxo da informação como está ali, tá tudo bonitinho, tá? Só que agora a gente já está entrando no segundo ciclo. Então, assim, eu já auditei uma pá de empresa nesse intervalo desde a criação da LGPD e ninguém, olha só, hein? Ninguém tinha ainda feito sequer uma auditoria. Nenhuma. Aí você fala assim, pô, DPO, e aí? Quantos anos, como é que tá? Não, tem 2 anos, 2 anos e meio que foi implantado a LGPD aqui. Tá, e nesse período, nenhuma auditoria? Ou não. Então, já vou te... Aquela história de auditor também, que é sacana, né? Já vou te falar que você não tá conforme. Porque a empresa não ficou estática 2 anos e meio. Muita coisa mudou. Então, já vou te falar que o seu mapeamento de proteção de dados já tá, na melhor das hipóteses, desatualizado. Aí o cara toma um susto, né? Falou assim, mas é porque eu tive... Ok. Cara, faça auditoria. Né? Responsabilidade. E aí, voltando para o tema também, que é para a gente falar aqui, que a dificuldade agora, passada a implantação, a dificuldade é a manutenção. O rito de manutenção da Matosinho, LGPD é outro. Diga. a gente está colocando aqui de um jeito que os processos da empresa vão mudando. A gente falou um pouco aqui até do cliente interno, né, dos colaboradores, que a gente mantém mais informações dele que as eventualmente do cliente, a não ser numa empresa igual a sua, que é relacionada à saúde. Mas quando a gente imagina que precisa de ter um processo, hoje a sua empresa tem um processo que gera até o protocolo para algum questionamento de cliente externo ou interno, para o cara entrar lá e falar o seguinte, olha, eu queria saber o que tem aqui e aquilo ser uma ação relacionada à LGPD? Vamos lá. Aí, verdades difíceis de falar, né? Tem o processo, não é bom, precisa ser revisado, não é bom, é difícil e é muito manual. Em que pé que a gente tá lá? Vamos lá, eu vou contar um pouquinho da história, sendo breve, que a gente já tá quase no final aqui, né? Mas Isso. o início, a preocupação eu preciso do portal do titular. Qualquer coisa do portal para dentro, eu me viro e eu faço na marra. Mas o portal tem que estar lá. Beleza, fez o portal. Aí o portal ficou pronto? Opa, agora a gente tem que organizar o ambiente interno. Aí fez relatório de impacto, fez imputou dentro dos mapas de processo. E aí a gente pode depois, pessoal, mais para frente, marcar um dia para eu mostrar o desenho do processo. Muito bom. Que aí eu consigo, porque geralmente eu não faço PowerPoint quando é coisa de 1 hora, que eu falo demais. É Se eu falo BPM que você fez? BPM. Se eu boto um PowerPoint aqui na fala de 1 hora, eu falo 3 horas. Então eu tenho que falar sem PowerPoint para 1 hora. Mas a gente pode combinar. Eu trago o mapa do processo. Tem ferramenta gratuita para desenhar processo já. Eu consigo mostrar para vocês aonde está a interação da LGPD naquele processo. Por quê? A gente criou uma caixinha de checagem. Né? Ou seja, aqui eu preciso ter uma constante checagem. É ponto de auditoria, ponto de checagem, ponto de avaliação de conformidade. Que isso facilita a vida do DPO também. A hora que o cara vem me auditar, ele pega o mapa do processo e fala assim, beleza, então é aqui que o dado é tratado, é aqui esse dado que tem aqui, e é assim que o cara já vai direto na fonte.
Então isso também agiliza o processo. A gente pode marcar, mas o processo tem que estar desenhado, né? Então desenhou o processo, e aí e eu estou falando das fases de implantações. Desenhado o processo, entendido a responsabilidade, a gente partiu para a fase de adequação de conformidade. Aí a gente acionou fornecedor externo, a gente começou a olhar contrato, a gente começou a perceber as responsabilidades que a gente tinha perante os clientes. E aí vocês, quem estava aqui na última que eu falei, quem não estava, clica no card aí que vocês vão colocar e assiste a aula, procura lá no canal. Mas eu falei que no primeiro abordagem, a gente fez até algumas besteiras. A gente implantou termo de consentimento, onde a lei é muito expressa, não implante se você é da saúde. É tipo isso que ela fala lá. Porque você já tem a presunção do consentimento, ou seja, você já tem a tutela de saúde do cara. Mas a gente ficou com medo na época, esse é o ponto. A gente desconhecia ainda a lei em profundidade, estava muito novo, a gente ficou com medo. Então, assim, vamos implantar e bota isso aí rodando e segue o baile, tá? E aí, na primeira revisão, esse tema caiu, porque a gente já estava mais inteirado do que já tinha uma visão crítica, né? Porque no primeiro momento da LGPD, você tá igual um robozinho, né? Você lê estritamente o que está escrito, fica com medo e faz coisa que não precisa, faz além para tentar se garantir. Só que agora a gente está entrando num novo momento. Qual momento que é esse? A gente já tem apontamento de auditoria, apontando fragilidade, por exemplo, disso aí que o Pedro falou, do relatório de impacto, da estrutura, de levantar quando foi os tratamentos de dados do paciente. A gente tem fragilidade de devolver essa informação, se a gente for inquirido, seja pela NPD, seja pelo próprio titular do dado. Então a gente está agora num ponto de a gente precisa resolver a parte operacional LGPD. A parte de implantação está ok. A parte operacional ainda está cheio de aresta para resolver. Por quê? Porque o processo está ruim ainda. Ainda tem muita coisa manual, ainda tem muita dúvida, ainda tem muito controle que está em planilha. Então, assim, isso aí agora vamos dizer assim, é o que está no nosso drive de melhoria quando a gente olha para a LGPD. Tentar melhorar a parte de informação, como a gente consegue ter acesso ao dado, automação e por aí vai. Diga, Pedro. Quando você olha para essa questão da manutenção do DPO, que ele tem que estar comunicando com ou o cliente interno ou o cliente externo, que ele questiona lá, você acabou de dizer que você também está muito manual interno. Então, por exemplo, se ele tiver que levantar, às vezes ele não é o cara da TI, não conhece a aplicação. Aí vai falar o seguinte: que dados você tem do meu usuário, do meu CPF, por exemplo? Ele vai ter que sair questionando as pessoas ou ele tem essa informação? Não, isso a gente já fez na implantação. Porque se eu não tenho isso, eu não implanto, né? Vamos combinar. Se eu não faço isso, você diz assim, você plantou o portal de titular, LGPD, você está longe da conformidade. Então, isso a gente já tem. Só que, como que eu vou te dizer isso? Por exemplo, hoje, imagina o seguinte, o meu mapa de processo é por setor, é por departamento da empresa, tá? Então, se o cara me pede hoje um levantamento de dados, qual que é a dificuldade? Eu tenho dado do paciente que ele roda em 10, 20 departamentos ao mesmo tempo. E em cada departamento eu tenho um processo diferente com esse dado. Tem dado que eu compartilho com o terceiro, tem dado que eu não compartilho com o terceiro. Então isso... E aí, vamos lá. O dado que eu compartilho com o terceiro tem previsão contratual, a gente dialoga na proteção de dados. Geralmente o terceiro tem, em alguns setores, no setor de faturamento, o terceiro é a operadora de saúde, mas a operadora de saúde também tem tutela de saúde, então a gente troca isso em contrato, mas é um controle menos crítico. No entanto, eu troco também com um terceiro que não tem tutela de saúde, então tem que ter previsão de contrato, esse contrato tem que estar auditado, tem que estar válido, né? Que também é uma coisa que acontece muito. Você está trocando informação com um terceiro e o contrato está caduco e ninguém viu, né? Esse é um contrato de 2018, não foi atualizado ainda, não tem nada prevendo sobre dado pessoal no contrato. Então a gente tem, vamos lá, responsabilidade do DPO nessa hora. Auditor, viu a situação, tem que documentar e tem que falar com o cara que, olha, tem que estimular o seu fornecedor a adotar essa regra. Propõe um termo aditivo, coloca lá, entendeu?
Atualiza o contrato velho lá de 2018, que acontece muito. Tem empresa, cara, que presta serviço há tanto tempo que tipo assim, entrou LGPD e às vezes a gente comeu essa corda. Esse cara passou, entendeu? Opa, e esse cara aqui? Quer ver uma coisa super crítica? Controle de descarte. Eu tenho descarte. Cara, descarte de informação, meu amigo, tá aí uma coisa muito crítica. A dificuldade que eu tive para qualificar um fornecedor para descarte é enorme. Por quê? Por incrível que pareça, dentro da área de exames, o paciente faz o exame, mas não pega o exame de volta. É porque ele acessa pela internet, né? Alguns acessam pela internet, alguns não estão nem aí mesmo. O cara vai lá, fez e deletei. Não voltei no médico, perdi a consulta de retorno, segue a vida. Eu tenho muito exame e a gente tem uma... Qual que é a política de descarte da sua empresa? Olha a auditoria aí. Qual que é a política de descarte? Então, assim, destrói, depois de quanto tempo? Como é que faz? Qual que é o método? Na área de saúde, olha a tristeza que é. Eu tenho que guardar o dado do paciente referente às informações de saúde por 20 anos. Só que, e aí vem a peculiaridade da legislação, eu tenho que guardar o dado dele 20 anos a partir da última data que ele teve contato comigo. Então, por exemplo, se você fez um exame há 19 anos comigo e voltar esse ano, seu prazo renova mais 20. Toda vez que você vem na clínica e faz um novo exame, o prazo de manutenção da sua documentação se renova por mais 20 anos de todo o prontuário, tá? Não é só do exame que você fez agora. Então, essa política de descarte, por que eu faço? Pô, então você não joga nada fora. Eu jogo. Por quê? O arquivo físico, que muitas vezes eu imprimo lá o exame, a tomografia, a ressonância, esse arquivo físico que é impresso e que muitas vezes o paciente não busca porque ele pegou pela internet ou porque simplesmente ele perdeu interesse com aquele exame, alguma coisa nesse sentido, esse arquivo físico eu descarto. Por quê? Como todo o processo é digital, a garantia que eu dou da informação também é digital. Essa informação impressa, ela é uma conveniência do paciente. O paciente escolhe ter a conveniência. Tá? E aí, só que, escolhendo a conveniência de ter impresso e não vindo buscar, eu vou criando um arquivo lá. A cada 6 meses, eu pego esse arquivo impresso e incinero. Tá? Tem um fornecedor qualificado, tem o contrato, ele manda para mim, olha que loucura isso, ele manda para mim evidência de incineramento, porque ele faz um videozinho lá, isso foi uma das cláusulas que a gente colocou no contrato para qualificar esse fornecedor, porque, pasmem, já aconteceu, vamos lá, 2 coisas que aconteceu comigo, 2 casos interessantes, tá? Já aconteceu de um motoboy sofrer um acidente e perder meu exame pela rua. Exames dos pacientes voaram pela principal avenida da cidade. E o motoboy, obviamente, não recolheu tudo, né? Ele fez o maior esforço que ele conseguiu, não conseguiu coletar tudo. Então, isso é uma violação. Graças a Deus, não tive nenhum evento com relação a isso. Porque a informação também é recuperável. Como o arquivo é digital, eu imprimo a hora que eu quiser. Tá? Mas tive esse evento de perda de exames. E tive também um fornecedor de descarte que foi desqualificado internamente, porque a gente recebeu uma notificação uma vez que tinha sacolas de exame nosso numa caçamba num bairro da cidade. Aí a pessoa, olha a sorte que nós tivemos isso aí. A pessoa que contratou a caçamba para lixo de obra e o meu fornecedor de descarte de material largou algumas sacolas na caçamba desse cara, esse cara ficou puto, me ligou. Aqui, vocês descartaram aqui na minha caçamba um monte de exame, pô. É sacanagem, eu tô pagando a caçamba. Falei, opa, peraí. A gente acionou o fornecedor, que ficou meio desconfortável. Ele foi lá depois e se comprometeu a recolher. A gente foi com ele para vistoriar. Recolhemos o que estava na caçamba do cidadão lá da obra e depois disso a gente encerrou o contrato. E a gente foi buscar um novo prestador. E olha, é muito difícil isso. Se você está trabalhando com LGPD e você é DPO ou está na sua empresa,
monitores que eu nunca... Foi um dos fornecedores mais difíceis da gente encontrar aqui na região. Foi um fornecedor que garantisse um processo de incineramento de documentos razoável. Tá? Então hoje está lá. A gente incinera com ele e tem a provinha de vídeo. E aí a gente guarda isso dentro aí, entra o sistema. Dentro do meu sisteminha de gestão da qualidade, eu guardo esse vídeo do incineramento toda vez que a gente faz uma remessa para ele. A gente tem a periodicidade aí de 6 meses para cada remessa, que o volume também não é tão grande. E a cada 6 meses eu tenho lá documentado tudo que foi enviado, o vídeo dele incinerando, a ordem de serviço. O cara, na ordem de serviço, a gente fez questão de colocar que ele entende e ele tem consciência das implicações de não tratar esse descarte de forma correta, como foi combinado. Ou seja, lembra da palavra garantia? Então, eu estou garantindo, ele tem que garantir o processo e eu tenho que garantir que ele sabe a responsabilidade dele total em relação a esse processo. Matheusinho, diga. A gente está chegando aqui, 9h57, e na hora que você colocou isso, só para a gente fechar, existe hoje um problema, né, que, por exemplo, quando você faz incineração, por mais que a pessoa tenha lá a forma correta de incinerar, que não vai poluir, que não vai comprometer o meio ambiente, que existe também a reciclagem através da indústria. Por exemplo, em Juiz de Fora, eu sei que a Paraibuna tem contratos de privacidade. Então, ela pega revistas e ela se compromete de não manusear as revistas e colocar no descarte. Isso é uma opção ou é uma condição ruim? Eu acho que você teria que levar lá na Paraibuna e não teria que pegar. Ou você acha que isso é viável com relação a esse tipo de documento numa empresa que se compromete a reciclar sem manusear as informações? Que eu vejo de problema na reciclagem? Ele não manusear, ok, mas aí talvez a gente teria que expandir um pouco esse escopo aí, porque ele tem que garantir que as pessoas... Porque a informação, ela é o acesso, né? Então, imagina, o cara chegou lá, ele tem uma pilha de exames. Então, o tratamento disso aí até a reciclagem também tem que estar previsto no contrato na minha avaliação. Eu lembro que na época que eu iniciei o trabalho lá na Paraibuna, isso tem tantos anos, ainda existia a revista Playboy. Não sei nem se essa revista é impressa ainda, né? E fazia parte de reciclar revistas do tipo da Playboy, mas era qualquer, né? Aquelas revistas que não foram vendidas, que viraram descarte, a banca destacava a primeira folha para devolver para a editora, para comprovar, e tinha um compromisso de mandar para reciclagem e documentar isso. E lá na Paraibuna, esse era um trabalho logístico específico, que era quase que um trabalho contratado, né? Então, em vez da Paraibuna receber o material para reciclar e pagar no quilo por aquilo, ela quase que recebia para fazer a reciclagem correta do trabalho, entendeu? Uma ótima ideia que você me deu. Eu não tinha pensado nisso quando a gente estava procurando o fornecedor de descarte, mas eu vejo como uma possibilidade interessante, tá? É o que você falou. Eu tenho interesse em deixar lá, né? E a minha principal questão é a qualidade do descarte. Eu não estou interessado se vai ser reciclado, se vai ser incinerado. Para mim não faz diferença. A partir do momento que... Aí eu não sei por quê. A única coisa que eu acho que precisaria ter aí formalizado é um contrato da Paraibuna com a responsabilidade dela em torno daquela informação, né, que está sendo entregue para ela. Mas, eu acho que é uma opção sensacional. Diga, Dante. Olha, eu sou contratado de tempos em tempos para destruir os discos da MRS. Daqueles servidores que são obsoletados, tem que descartar o disco. Só que tem que destruir o disco. Tá? Então, um cara da segurança da informação, acompanha os discos, a gente vai num pequeno alto-forno e simplesmente derrete os discos. É destruição total. E o cara da segurança tira a foto, filma e ele tem que estar do lado. Entendeu? Ô, Dante, eu faço isso. Ô, Dante, eu tive acesso a um pessoal que está no Rio de Janeiro,
E eles vivem de fazer a restauração do HD. Aham. Então, eles são um laboratório e são uma empresa. Então, ele recebe com o compromisso de destruir a mídia, né? Mas, em vez de ele destruir a mídia, ele recupera ela para ele poder vender. Então, o HD passa a ter valor. Ele falou que vale R$50 cada disco desse aí de 500 gigas, né? Então, eu acho que... por que a gente tem que discutir isso? Porque o descarte faz parte da adequação. E cada vez que a gente não compromete o meio ambiente, por que você compromete quando você derrete? Porque vai ter que produzir outro. Se você recuperar aquele a ponto de outra pessoa puder utilizar com garantia que não tem a informação sua lá, você reutilizou a tecnologia sem precisar de fazer todos os recursos para criar um outro disco, entendeu? Ô Pedrinho, mas como é que você garante que a informação não vai sair daquele laboratório? Não garante. Esse é o problema. Nesse método, eu garanto que a informação não vai sair, porque tem um agente de segurança do meu lado. Eu penso que a gente tem que estar o tempo todo discutindo melhores práticas. E as boas práticas significa que a gente não vai incinerar e que a gente, sempre que puder dar um reuso, seja razoável, desde que a gente se convença que aquilo... E a engenharia está aí para ajudar, né? Isso aí que o Pedro falou é interessante. Eu estava numa discussão ontem, num podcast, a gente estava discutindo sobre questões de sustentabilidade, aí é o assunto ESG, que está muito em voga, né? Não tem como a gente fugir disso. E no final eu falei com o pessoal que, na minha cabeça, é o seguinte, o ESG é a bola da vez, e ele está tão em evidência que não demora aparecer alguma regulamentação, molde LGPD para conformidade ESG nas empresas. Então, assim, quando a gente vê um assunto muito em ebulição como esse, e muito crítico, como o Pedro mesmo disse, em questão de sustentabilidade principalmente, é praticamente certo que isso vai em algum momento virar alguma normativa, alguma legislação que vai atribuir algumas responsabilidades para as empresas. Então já é bom, como o Pedro disse, já é bom ir pensando nisso, né? Se existe um processo aí, na história do HD, e o Dante talvez não, certeza que é até melhor do que eu para tratar sobre isso. Na questão do HD, tem muito misticismo aí, porque tem gente que fala para você apagar um HD, você tem que reformatar ele não sei quantas vezes, né? Então, essa garantia, olha só, eu acho que a palavra do dia, né? Se eu conseguir terminar essa live aqui com vocês tendo a mesma preocupação que eu tenho quando eu leio garantia em alguma coisa, já estou feliz. Mas para você garantir esse processo, e aí, Pedro, talvez aí a provocação que eu te faço é o seguinte: talvez a gente vai gastar mais recurso natural para garantir que o dado não está no HD do que se a gente incinerar ele. Ou seja, o gasto de energia, o gasto de tempo, o gasto de mão de obra, talvez vai ser muito maior para você garantir a não recuperação do dado do que para você incinerar. Matosinho, então, quando você colocou que a primeira regra sua foi criar o consentimento, e aí depois, numa melhoria, você percebeu quanto que aquilo era prejudicial, que você tinha a tutela e você pôde tirar, o que a gente precisa é de criar um conhecimento com garantia. Às vezes o esforço é só criar o conhecimento. Porque se tem uma indústria que está falando, olha, eu consigo reciclar o HD sem ter chance dessas informações estar aqui, e eu já estou no mercado há mais de 20 anos fazendo isso. Então, eu já tenho um selo de garantia de tempo, e tenho um selo de garantia. Então, essa questão das boas práticas, ela começa a virar um negócio que a gente, no mínimo, tem que estar preocupado. Do mesmo jeito que a gente está tratando aí a LGPD e criando processos que, por exemplo, até então, às vezes, a gente ia levantar uma informação e falava assim, o contrato está caducado. E aí, como é que eu vou questionar o cara se o contrato está caducado? Se eu fui negligente. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não vem só para criar obrigação, não. Ela está melhorando os processos internos. E a gente precisa de cada vez mais mostrar isso. Então, isso tem que ser um argumento para falar o seguinte, olha,
De quanto em quanto tempo você analisa os seus contratos? Nunca. Eu fiz e eles ficam lá. E aí, não tem gestão de contrato, né? Não tem. Aí você começa a falar o seguinte, então também não tem gestão de descarte. E aí, às vezes, por exemplo, igual você colocou, o cara que foi lá na caçamba e viu lá. Ele não tinha, às vezes não tinha nem informação prescrita lá, não tinha nada. Mas tinha o selo da empresa. Aí o cara fala assim, olha onde é que eles estão descartando. Se coloca isso na rede social, olha o impacto negativo que gera. Então, o impacto de imagens, sem dúvida, mas no meu caso, ainda esclareço, tá lotado de dado pessoal. Isso ainda tava, né? Então é um problema. Sensível. Sensível. Enfim. E a gente fala disso, mas então a gente já está aqui 10h07, a gente já passou. Queria te agradecer. Vai estar publicado, vou estar gerando os conteúdos e vou estar te marcando lá. Obrigado por mais essa colaboração sua aí. Muito obrigado. Valeu. Tamo junto. E aí, pessoal, fica aí essa questão depois da gente pensar um dia para trabalhar o processo, para mostrar o fluxograma. Então, vamos combinar isso aí. Eu vou parar a gravação aqui. Então, obrigado. Vi aí que o Lucas mais o Breno estão aí participando. Obrigado pela presença.